Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos apresentar, Senhor, os seus servos totalmente nas tuas mãos, Pai. Abrindo a sua boca, o seu espírito falando. E que algo também, que nesta noite, Senhor, através da tua voz, Senhor, possa também abrir o nosso entendimento, Senhor, para entender a tua palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, você que trouxe sua Bíblia, abra por favor em Ezequiel, capítulo 37, eu quero trazer uma palavra breve, versículo 3, Ezequiel 37, 3, quero falar sobre corações proféticos. É muito importante que a nossa fé possa ser exercitada e ela vai crescendo, é como uma plantinha, né? Você vai regando, ela vai crescendo. Nossa fé está mudando, por isso conseguimos mais fruto cada vez. Ezequiel 37, 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós tendereis pele, porei sobre vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso com o seu osso. Sente-se, meus amados irmãos. Você viu só? Quando o Senhor nos envia, Ele está conosco. E a voz dEle está junto com a nossa voz. A presença dEle, que nos chamou, nos ungiu, nos confirma. Veja que quando Deus falou com Ezequiel, ele disse assim, fale, assim diz o Senhor, tá vendo? E quando Ezequiel falou, naquele momento, era o próprio Senhor falando. Quando nós falamos na unção e direção do Senhor, o Senhor Jesus diz, naquela hora não será a voz, mas o Espírito Santo falando. E vemos aqui que havia, porque Deus havia chamado Ezequiel à presença do Senhor, a voz do Senhor estava na voz de Ezequiel. Seu trunfo. E quando o Senhor está conosco, nós temos força para exigir que o mal saia. Veja só. Ezequiel, ele esforçou para cima. O reino de Deus é tomado a força. Ele forçou sobre os ossos a vontade de Deus. E os ossos não puderam resistir, rejeitar ou tomar outra decisão, senão obedecer. Você está vendo? Há uma força na voz do Senhor que ela é imparável. Quando o Senhor fala, despedaça os cedros do Líbano. Quando o Senhor fala, essa força da decisão do Senhor, da vontade do Senhor, ela não pode ser contraditada, ela não pode ser impedida. Grande Deus. O Senhor falou. Então nós podemos forçar sobre a doença aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós podemos forçar sobre a dívida 12 cestos cheios. Então nós podemos entender que a força do Senhor está na sua palavra. Quando nós falamos em nome do Senhor, nós estamos forçando sobre as trevas a luz do Senhor. Então é importante ver que a voz do Senhor está na sua voz. E que nesta voz há uma força maior do que aquela força que está ali. O vale dos ossos secos está livremente como quer. Mas quando a palavra do Senhor vem, o vale dos ossos secos tem que obedecer à voz do Senhor. Então a doença, os demônios, as dívidas, a depressão, todo o mal, tudo aquilo que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário já foi julgado. O Senhor exerce vingança. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele exerce vingança. E a igreja precisa compreender que tudo que Jesus Cristo venceu está debaixo da ira de Deus. Olha, a falta de pão, a dívida, o desemprego, a doença, a dor, a angústia.
Isso está debaixo do julgamento da ira de Deus. Quando Davi olhou para Golias, ele disse assim: olha, este homem tem um ponto fraco, Deus não é com ele. Ele é imperfeito, porque Deus está irado com ele. Deus foi junto com Davi, Deus foi a força de Davi. E a força daquela pedra e a força do Senhor derrubou Golias. Assim, podemos ver, meus amados irmãos, que tudo que Jesus Cristo destruiu na cruz do Calvário está debaixo da ira e nós podemos exercer vingança. Por isso eles disseram: Jesus é diferente dos fariseus, porque os fariseus não oravam com autoridade. Esse homem tem autoridade. Quando ele fala, os demônios obedecem, o mal sai, desaparece. Então Jesus, ele forçava sobre o mal de uma maneira irresistível, que o mal tinha que sair. Nós estamos nessa série Corações, sabendo que o Senhor nos ungiu e nos enviou. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. E Ele nos ungiu. E essa unção, ela causa uma força contrária a tudo que vem contra nós. Mas uma força maior. Sabe, amados, a lei do voo é superior, ela transcende a lei da gravidade. A lei da gravidade é tudo que você colocar aqui vai cair, vai para baixo. Isso é a lei da gravidade. Agora, como pode um avião com toneladas de ferro não cair? Porque a lei do voo, ela é superior. Ela anula, ela prevalece. A lei do voo, ela é superior à lei da gravidade. Aquelas turbinas do avião criam a lei do voo. O passarinho, ele não conhece, nem se importa com a lei da gravidade, ela existe. Mas o passarinho, ele vai para lá, ele vai para cá, ele vai para trás. Ele não se importa com a lei da gravidade, porque a lei do voo é superior. E a lei do espírito de vida, ela é superior à lei do pecado e da morte. A lei da cura divina em nós, ela é superior às enfermidades nas pessoas. Amém, irmãos? Amém. A lei da prosperidade em nós é maior do que a crise à nossa volta. Tanto que a lei da prosperidade é tão grande, que no tempo de crise, Isaac semeou e colheu 100 vezes mais. Então as leis de Deus, elas são superiores. A lei da unção é maior que a força dos demônios, a força das doenças, o poder de Deus em nós. Por isso que diz: eis aí que vos dou autoridade sobre todo o poder das trevas, Lucas 10:19. A palavra autoridade significa o direito de usar o poder, habilidade para usar o poder. Isto é a palavra exousia. Lá em Lucas 10:19 diz assim: eis aí que vos dou poder. Parece que, se você for ver no original em português ali, parece que eis aí que vos dou poder sobre todo o poder das trevas. Peraí, eis que vos dou poder sobre todo o poder. Mas não, são palavras diferentes no grego. Aí diz: eis aí que vos dou autoridade. O que é autoridade? O direito de manifestar o poder, porque o diabo está aqui ilegal, irmãos. Ele tem poder, mas ele não tem autoridade, porque a autoridade foi dada à igreja, e a autoridade, ela é superior ao poder. Então existe o poder do câncer, mas existe a autoridade sobre o câncer, e essa lei, ela é superior. Então a autoridade, é importante ter autoridade, mas perceber que tem autoridade e manifestar autoridade é outra coisa. Então, quando nós compreendemos isso aos poucos, nós vamos compreendendo, nós começamos a orar como quem tem autoridade. E quando você sabe que tem autoridade, o diabo sabe que você tem autoridade. Paulo chegou na Ásia Menor e disse assim: sai demônio de uma mulher. Aí os filhos de Seba, que eram adivinhos, falaram: se Paulo sozinho pode, nós somos 7, nós conseguimos. Então eles disseram: sai agora, diabo. O diabo disse: eu conheço Paulo, sei quem é Jesus Cristo, mas vocês quem são? E veio sobre eles e prevaleceu. O que significa isto? O diabo sabe quem tem fé, porque quando tem fé, sai fogo junto com a sua voz, com o seu louvor, com a sua pregação. Entende? Quando não tem, não sai nada, só sai voz. Mas quando a voz do Senhor está junto com você, o Deus é um fogo consumidor. Irmão, você chega para um cachorro e diz assim: sai, Lulu, e vai para trás. O Lulu não sai, irmão, ele vem para cima de você. Porque ele percebe que você não tem autoridade, você tem medo. Você tem medo, o cachorro percebe que você tem medo e vai para o teu calcanhar. Às vezes nem mordeu ninguém, mas só porque você tem medo, fala: você está com medo, então ele vem. Assim é o cão, o Satanás. Se você tem fé, você atormenta o diabo. Você lembra aquele homem no sepulcro lá? Ele era atormentado pelos demônios. Mas quando Jesus chegou,
Jesus não falou nada, disse assim, Jesus chegou e ele disse, não me atormente, não me atormente. Então, a nossa fé atormenta os demônios. Os demônios, a doença fica atormentada, a feitiçaria fica atormentada, o mal fica atormentado e ele sai. Por quê? Porque tem fogo. Então, quando Jesus chegou, aquele atormentador ficou atormentado. Por quê? Por causa da unção. A unção, ela despedaça o jugo. Todas as obras das trevas são despedaçadas pela unção. Então, a unção é algo tão tremendo, que é a liberação do Espírito, a habilidade do Espírito, que o cão, ele nota quando você tem fé. Agora, se você orar com dúvida, com medo, em Tiago 1, 5 e 6, diz que você não recebe. Tem que continuar alimentando a fé, até que a tua fé seja esclarecida. Vamos ver o que diz aqui em Marcos 11. Pegue lá, por favor, versículo 23 e 24, que fala sobre isso, irmãos, a linguagem da fé, de um coração que vai alimentando a fé. A tua fé está crescendo dia a dia, tá bom? Você vai alimentando, regando, esclarecendo a tua fé, e ela está crescendo, está crescendo. Aí vem os espinhos, você confessa Jesus, passa o sangue de Jesus e aborta aquele espinho, aquela pedra, e a tua fé está crescendo. A tua fé está crescendo. Você passa pela prova, pela tentação, pelas lutas, e continua alimentando a fé, e continua alimentando a fé, e a tua fé está crescendo. E quando ela cresce a certo ponto que ela prevalece, a Bíblia fala que a unção despedaça o jugo. No original ele diz que a gordura despedaça o jugo. Sabe como é que significa isso? Aquele boi bem magrinho, você coloca um jugo nele e ele fica preso naquele jugo, sabe? Mas de repente o boi começa a se fortalecer e ele vai ficando mais gordo, mais forte. Aí chega uma hora que ele fica tão forte que pá, que ele despedaça o jugo. É que é isso que está falando? Que a unção em você, como é que é? É de glória em glória, de fé em fé. Você está orando, não acontece nada, irmão. Você põe a mão, não acontece nada, mas você não desanima, continua alimentando a fé. A unção, ela está aumentando. A luz do justo é como a luz da aurora, Provérbios 4,18. Vai brilhando mais esse dia perfeito. Então você está nas trevas, nós estávamos nas trevas deste mundo, e a luz começa a brilhar. A luz é a palavra que você vai entendendo, que você vai recebendo. Você vai recebendo a palavra que é luz, ela vai brilhando em você. E aí chega uma hora que essa luz afasta as trevas. Porque você sabe, irmão, quando acaba a luz que você coloca uma vela, a vela até que ela ilumina sim, mas ela não afasta o escuro, a casa continua escura. Ela está iluminada, mas ela está escura. Por quê? Porque a luz ali da vela, ela é muito limitada. Mas você coloca uma lâmpada de 100 watts, pá, acabou, não fica nada de escuro. Você pode ver aqui, irmãos, onde é que tem lâmpada aqui, ó, tá bem mais claro. Mas lá na escada, lá, ó, que a lâmpada está apagada, tá vendo lá? Já está mais escuro. Então assim é a vida do cristão. A luz do Senhor, às vezes ela está em nós pouco. Então você é uma luz do mundo, mas é minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. É uma luz ainda inicial, que brilha, mas não assusta, não desfaz as trevas. Mas a unção, ela despedaça como? Você vai esclarecendo a tua fé. E a tua fé, a palavra é luz, é luz. Chega uma hora, irmão, que você chega, o diabo não chega nem na quadra que você chega, nem 3 quadras de você. Tem cristãos, irmãos, que eles têm tanta luz do Senhor, que o diabo não chega 2 quilômetros dele, o diabo não chega. Ele joga o dardo lá, das regiões celestes, ele joga o dardo e fica observando de longe, mas ele mesmo não chega perto, porque por causa da luz. A Bíblia diz que por causa da luz que está em nós, as pessoas virão pedir conselho e oração para nós. Então a luz do Senhor, ela vai brilhando mais e mais. E isto o diabo tem medo que você se alimente de luz da palavra, porque a tua fé vai ficando cada vez mais brilhante. A luz, a luz, a luz. A palavra de Deus é luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então o que é trevas, irmão? Trevas é o quê? Jesus diz, eu vim para... Ele é a luz do mundo e o diabo é trevas. O que é trevas? Lá em Apocalipse fala isso. Aquele que odeia anda em trevas. Então o que é a luz, irmão? Paz, alegria, amor, fé. Isso é luz. O que é trevas? Medo, preocupação, ansiedade, mágoa, impureza, preguiça, fofoca. Isso é trevas. Sabe como é que a Bíblia diz que uma mosca morta, ela destrói todo o perfume? Você está fazendo um perfume, cai uma mosca ali, aquele perfume começa a ficar podre. Então o que significa contaminar a unção? Você é uma luz do mundo, certo? Mas quando você deixa as trevas da mágoa vir, é como uma nuvem.
aquelas trevas, elas tampam a luz, elas contaminam a luz. A Bíblia diz assim: vejam que a luz que está em você não sejam trevas, porque se forem trevas, com grandes trevas. Então as trevas, elas dizem: botarei para minha casa. E elas têm argumentos. Sabe, Japa, porque você tem que odiar aquela pessoa, porque você fez bem para ela, ela fez mal para você. Aí você, é mesmo, as trevas entram. Entende? Sabe, Japa, olha, é tão bom você jovem, aquela jovem lá, que mal que tem. É mesmo, entende? As trevas, elas assediam, seja pela preocupação, pela ansiedade, pela impureza, pelo ódio, pela inimizade. Mas quando nós confessamos, o que acontece? O sangue de Jesus, ele limpa. O sangue de Jesus, ele tira as trevas e a luz volta a brilhar. Porque as trevas, diz Isaías 59, elas cobrem. O que acontece às trevas, irmãos? Deus está lá, mas você não vê. Que nem o sol está lá, mas tem nuvem, você não vê. Isaías 59 diz que o pecado não confessado e não tratado, você não consegue perceber a Deus, nem o amor de Deus. Você só percebe o problema, a luta e as tuas falhas. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então a lente embaçada do coração, algumas trevas que nós aceitarmos passivamente, elas escondem a nossa luz, elas bloqueiam a nossa luz. Então o Senhor vem para iluminar, o diabo vem para cegar. O trabalho do Senhor é iluminar, o trabalho do diabo é cegar, é escurecer, é deixar em trevas. Ele é o príncipe das trevas, ele reina nas trevas. E a luz é entendimento. Você pode ver que até num desenho animado, quando a pessoa tem uma ideia legal, parece uma lâmpada na cabeça dela, né? Assim, uma ideia boa. Entende? Por quê? Porque entendimento é luz. Trevas é o quê? Além de ignorância e medo. Trevas é não sei, não consigo, não sei. Isso é trevas. Trevas é não sei, não consigo, não tem jeito. Eu vou me matar. Isso é trevas. O que é luz? Tudo eu posso naquele que me fortalece. O que é luz? Eu vou orar agora e este mal vai sair. Em nome de Jesus, amém, irmãos? E nós estamos crescendo nisso. Ninguém é PhD nisso, nem eu, tá? Estamos de glória em glória e fé em fé. Estamos no escadinho. O importante, irmãos, é perseverarmos. Não importa se está no nível 1, 2 ou 3. Não importa se estava no nível 7, desceu uma escadinha, voltou para o 6. Ainda pode subir novamente. Vamos lá. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que diz será como ele disser. Por isso vos digo que tudo que em oração pedirdes, crede e recebereis, e será assim com vocês. Aí ele diz na sequência: e se estiver chateado com alguém, peça perdão e perdoe essa pessoa. Uma vez eu falei, eu sempre lia o texto aqui, Márcia, até o 23, né, até o 24. Aí dizia no 25, irmã Midian, e quando estiver orando, se tem uma coisa contra alguém, perdoar. Eu dizia, mas que correlação mais doida. Está falando sobre fé e de repente fala em perdoar. Porque sem perdão a nossa fé não funciona. As coisas não estão ligadas. Gálatas 5,6 diz que a fé opera pelo amor. Se eu estiver chateado com você, a minha fé não vai funcionar. A fé não funciona num coração magoado, chateado, que não chama isso de pecado. Não funciona. São como dois fios, a fé e o amor é fé. E o amor tem muito a ver com perdão, porque amor não é ficar abraçando e beijando. Oi, querido, amor hoje em dia é eu amar a tua alma e eu perdoar os seus erros, você perdoar os meus. Isso é amor. Porque eu vou falhar e você vai falhar. Isso é amor. A unidade vai continuar se você continuar me perdoando e eu continuar te perdoando. Aí continua a unidade, certo? E na unidade Deus derrama a bênção. Relacionamentos quebrados, o que a Bíblia diz? Quando nós retemos o pecado do irmão, o nosso pecado é retido. Mas quando nós chamamos pecado de pecado, Deus começa a sarar. Vamos dar um exemplo, irmãos. Não seja uma pessoa preguiçosa espiritual. Nem apressada, nem preguiçosa. Se você descobre que está chateado com alguém, não cure superficialmente a tua ferida dizendo, tá bom, já perdoei. Ei, o processo começou, tá bom? Não seja preguiçoso, nem seja apressado. Isso pode demorar muito tempo. Você vai dia a dia confessar isso, aplicar a pomada da graça, você não é ouvido esquecido, você vai orar, e cada dia Deus vai tirar um pouquinho dessas trevas. Não pense assim, que num passo de mágica, pronto, morro de amores para aquela pessoa. Não é assim. Pare de ser Alice no País das Maravilhas, volte para a realidade. A ferida, ela sara aos pouquinhos. As coisas espirituais é uma questão de perseverança. Então você vai olhar para aquela pessoa te dar um ruim.
Então você não ama muito ela ardentemente. Então você diz, Senhor, me perdoa, porque eu não gosto muito daquela pessoa. Antipática, chata, sei lá o quê. Rouba com o teu sangue. O Senhor diz para mim amar meus inimigos, então me perdoa, Senhor. E você começa a orar. Mas aí o diabo diz, pronto, agora já está tudo bem. Sabe, toma antibiótico, só toma antibiótico 6 dias. Toma 3 dias, tô melhor, para. Aí vem mais forte a infecção. Então nós temos a tendência de aliviou, parou. Né? Tá sentindo um ódio da pessoa, quer enforcar. Aí olha para a pessoa, já não sente mais ódio, já tá bom. Não tá bom ainda, não ama essa pessoa ardentemente. Então o processo não pode ser interrompido. A gente não pode ser apressado nem preguiçoso. Mas, Senhor, quer saber de uma coisa? Se a vida é uma guerra, eu vou orar hoje, amanhã, depois de amanhã, eu vou tratar essa ferida, e à medida que o Senhor ver a sua entrega, Ele vai trabalhar de acordo com a sua entrega, e vai fechando essa ferida. E à medida que a mágoa vai saindo, a fé para de vazar, porque a fé, ela vaza por essa brecha. Sabe o que você recebeu uma fé no culto, que você fala assim, irmão, se aparecer um caixão aqui na minha frente, agora eu ressuscito esse mundo. Aleluia. Só que passa 15 minutos, daqui a pouco você fala, sabe que Deus está comigo? Porque a fé vazou. Vazou por uma mágoa, por uma fofoca. É tão difícil a unção vir para a nossa vida, irmão, e é tão fácil sair. É tão difícil colocar gasolina no tanque do teu carro, mas é tão fácil ele sair. Então assim é a nossa vida. Às vezes uma palavra boba, um pensamento bobo, e você não chama aquilo de pecado, já é uma brecha. E pela brecha a unção vaza. E aí a gente se sente vazio, pastor, não sei. Ontem eu estava bem, hoje eu acordei que parecia um zumbi espiritual. Pensei que eu nem sou salvo. Um Walking Dead, né? Então o que acontece? Por quê? Porque a gente não está policiando e vigiando essas brechas. Não está vigiando as nossas palavras, pensamentos, atitudes. Então se a gente não lida com isso, isso continua. Continua. Ah, quer saber uma coisa? Eu tenho um vazamento embaixo do tanque do meu carro, mas com o tempo isso conserta. Você sabe como é que é? Enferruja ali, de repente uma hora. Deixa, amanhã vai estar fechado. Não vai estar fechado, vai estar mais aberto aí. Então, aquilo que nós não tratamos, eu falei segunda-feira na casa do... Segunda-feira não, terça-feira na casa de Humberto, eu falei uma coisa, irmãos, não tenha nada por certo. Tudo só vai acontecer na intervenção direta de Deus. Este mundo jaz o maligno. Nada melhora se Deus não trabalhar naquela área. E Ele vai trabalhar sobre a tua entrega. Não pense assim, isso vai melhorar. Deus fará. Uma hora dessa Deus faz. Se Deus quiser, Ele faz. Não vai. As coisas não acontecem por acaso. As coisas não caem sobre a nossa cabeça por acaso. As coisas acontecem, é uma batalha espiritual onde Deus é tomada força. Essas coisas acontecem pelo trabalhar da graça, de acordo com a tua entrega, que é o culto racional. Você entende? Se Deus não fizer, não vai melhorar. E Deus não vai fazer sem a tua entrega consciente, que é o culto racional. Quando Isaías falou, minha boca é suja, Deus pegou a tenaz e passou na boca dele. Ele virou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Então, o Senhor, Ele revela áreas. O problema, irmão, é que a gente é esquecido. Sabe o que é? Deus revela uma área de vazamento de unção. No outro dia a gente está preocupado com a conta de água. No outro dia a gente está falando do vizinho. Sabe uma pessoa que quebrou a perna e está com fratura exposta? Aí ela para tudo, pega o último 10 e vai para o pronto-socorro, porque agora... Mas ela ia para o bailão, mas não vai mais. Porque algo mais grave aconteceu. Não, eu não vou deixar que essa fratura exposta estrague o meu bailão. Eu estava indo para o bailão, eu vou para o bailão. Não vai. Para tudo, irmão. É ou não é? Irmão, quebrou a perna, saiu o osso para fora. Não, isso aqui não vai me atrapalhar. Eu estava indo para o cinema, agora eu vou deixar de ir para o cinema. Sabe por quê? Sabe por que saiu o osso para fora, está sangrando, vazando sangue aqui? Eu vou parar, irmão. Então é assim o reino espiritual. A gente descobre um vazamento espiritual e a gente pega, tá. Aí de repente começa a falar da vida do outro. Aí começa a pensar o que vai ter Netflix. Aí começa... A gente não entende que Deus mostrou algo. A gente tem que ser, não ouvinte esquecido, mas concentrado, misturar aquilo com fé. Em Hebreus 4:2 que diz: a palavra foi pregada, mas não adiantou nada, porque não foi misturado com fé na vida daqueles que ouviram. E que é misturar com fé, irmãos? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E que é com fé? Eu descubro que estou chateado, não é o caso com o Japa. Eu não posso, irmão, dizer, Japa querido, sabe uma coisa, eu já te perdoei, isso é uma... Não posso, irmão. Isso é hipocrisia. A Bíblia diz em Lucas 12:1, cuidado, em primeiro lugar, com fingimento, hipocrisia, porque aí a ferida vai continuar. Se você não trata uma ferida, ela não vai sarar, ela vai piorar, não é?
Aí o que acontece? Deus mostra áreas da nossa vida que nós precisamos de jejum, de rosto no pó, de madrugada com Deus, não é? A gente fala assim, se Deus quiser uma hora dessa ele muda. Um dia desse, deixa o tempo passar. O tempo passa, a gente esquece. E a gente não trata a ferida. E por não tratar a ferida, irmãos, ela não sara. Porque, vamos dar um exemplo, você pede perdão pela ansiedade, no outro dia está ansioso. Você pede perdão pela ansiedade, no outro dia está ansioso. Você pede perdão por ficar chateado com as pessoas, no dia está chateado com as pessoas. Você pede perdão por estar chateado com as pessoas, no dia está chateado com as pessoas. Você pede perdão porque as pessoas não te amam e você fica triste, no outro dia você está chateado porque as pessoas não te amam. Aí você pede perdão porque as pessoas não te amam e no outro dia você está falando que as pessoas não te amam. Sabe como é, irmão? Chega uma hora que, Senhor, chega. Eu vou para a oração, eu vou para o jejum, eu vou sarar essa ferida. Eu quero ser uma pessoa sarada. Então você descobre uma área da sua vida, seja a soberba, a fofoca, a mentira, a pessoa tem um compulsivo de gastar mais do que ganha. Depois fica lá, é o capeta. Não é o capeta não, é o cobrador porque você comprou demais. Aí o diabo está furioso, olha para mim, pastor, porque o diabo está furioso. Não é o diabo está furioso, não, é o cobrador porque você comprou e não foi pagar. Aí a gente fica espiritualizando as coisas. A questão toda é essa. Se nós não tratarmos as coisas, elas não vão sarar espontaneamente. Irmão, se Deus não sarar, você não sara. Mas Deus não sara isso sem a tua participação. Por isso que Ele dá a palavra. A palavra, ela expõe a ferida. Ela expõe a ferida. Mas a palavra pregada, ela expõe a ferida, mas ela não sara. O que sara é o que, irmãos? A oração. Por isso que diz 1 Timóteo 4,5, tudo é curado, sarado, limpo pela palavra e oração. Porque a oração é o seguinte, irmão, se você não está ouvindo a palavra, você não vai orar. Olha o que diz Provérbios 28, 5 e 9. Se você para de ouvir a palavra, a tua oração ela é abominável. Sabe por quê? Porque a palavra vai mostrar o reino de Deus, sua justiça. Você já viu alguém que não está ouvindo a palavra e diz, Senhor, muda meu coração? Claro que não. Senhor, o cheque vai cair segunda-feira. Senhor, meu vizinho tem que se mudar porque ele toca música muito alta. E só ora por outras coisas. Uma pessoa que não está ouvindo o evangelho genuíno, ele jamais vai se lembrar da sua ferida. Isso só quem está diante de uma palavra genuína. Se eu for numa igreja que está lá, campanha de prosperidade, você acha que vai tratar isso aí? Não vai tratar isso aqui, irmão. Não vai tratar isso aqui. Então Provérbios 28, versículos 5 e 9 diz que aqueles que deixem de ouvir a palavra genuína, a sua oração será abominável. Por quê? Porque não vai buscar tratar a alma, só vai buscar tratar as finanças, a família, vida sentimental. A pessoa largou do namoro, chega para a igreja e diz, Senhor, cara, pensa sentimental. Mas miserável, se converte primeiro. A Bíblia diz assim, olha, se converte, arruma uma casa, depois você casa. Vai tirar a irmã da casa da família para colocar onde? Então as coisas de Deus são tudo organizadas, irmão. Deus ele tem primeiro rendeu sua justiça, depois essas coisas. E então aqui está dizendo, Provérbios 28, 5 e 9. Se eu deixar de ouvir a palavra genuína, a minha oração não vai ser ouvida por Deus, porque vai ser uma oração que busca só as coisas dessa terra. Já viu alguém orando assim? Uma pessoa que está só fazendo ouvido doutrina de homens, ou numa igreja que só busca benção sobre benção, anjo do milagre, revelação. Já viu alguém orando assim? Ó Senhor, me ajude a perdoar fulano. Ninguém ora isto. Ninguém está nem aí. Que perdoa, mata ele, Jesus, porque tocou no ungido. Essa é a oração. Senhor, se o Senhor está comigo, eu quero ver essa pessoa seca numa cama. O Senhor vai me fazer justiça. O Senhor vai matar essa pessoa, eu vou ver ela gritando, gemendo, ainda vou lá dar risada na cara dela. Essa é a oração de uma pessoa que não conhece a Deus. Essa é uma oração popular e comum. Sabe aquela oração assim, ó? Assim, a pessoa te fez um mal, né? Aí de repente ela começa a passar fome, ficar desempregada, começa a dar umas pereba nela. Aí você fala, viu? Aleluia, Deus é justo. Tocou no ungido, quebrou a cara, bem feito, Deus é fiel, aleluia! A Bíblia diz, cuidado para não comemorar quando o teu inimigo cair, porque Deus pode se desviar dele e vir para você. A Midian nunca fez um mal para mim, é uma mulher de Deus, ungida, mas ela faz um mal para mim, e de repente ela passa uma luta, eu digo, viu? Olha lá a Midian sofrendo. O Senhor fala, tá rindo, Carlos? Ele para na hora. Na hora. Ele para e vem para cima de mim. A Bíblia fala isso.
Então nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz: alegre com os que se alegram e chore com os que choram, né? A gente chora com os que se alegram, ai que ódio, e se alegra com os que choram. Bem feito. É o contrário da Bíblia, né? É que Deus nos ajude, irmãos. Irmãos, nós não imaginamos o quanto nós precisamos de restauração. Louva a Deus por essa igreja que está pregando essa palavra, porque você não vai ouvir ela em quase igreja nenhuma. A Bíblia diz que nos últimos dias a palavra será tão rara como ouro. Você vai lá, irmão, tem o anjo do avivamento, a placa do seu novo carro. Você vai lá, tem o anjo do redemoinho, tem o gira tudo, tá tudo, irmão. Mas não tem a pregação, arrependa-se e converta-se, não tem. Como é que o Espírito Santo revela tudo e não revela que precisamos se arrepender e se converter? Que Espírito Santo é esse? Só se for espírito de porco. Porque o Espírito de Deus revela principalmente arrependei-vos e convertei-vos. Eu não creio no Espírito Santo que revela a placa do seu carro, o primeiro nome da sua noiva, revela o nome da cidade que você vai se mudar, a cor do apartamento que você vai ter. Revela tudo, irmão. Revela Kodak. Mas não revela que você está indo para o inferno. E que a gente ganha o mundo inteiro e perder só, mas é falso profeta. O profeta que revela tudo, mas não revela que a graça que quer sarar a nossa alma é cego guiando cego. Porque o que adianta para mim, irmão, que o profeta revele tudo e não revele para mim como eu me consertar com Deus, e naquele dia com as vestes brancas, o azeite transbordando, a trombeta vai tocar. Ele revelou tudo, mas não revelou a graça e o arrependimento. Irmão, se um pastor não revela para você a graça e o arrependimento, foge dele, que é lobo. Tem dons, mas não tem salvação. Naquele dia muitos dirão: Senhor, revelamos, Senhor, curamos. Senhor, eu não te conheço. Ele não disse que essa revelação não é dele. Ele não disse que aquela cura não foi dele. Ele disse que aquele que cura enfermos, expulsa demônio. Mas ele disse: o teu coração não está limpo. Porque Deus não olha por fora, irmãos. Ele não diz pelos dons você conhece uma pessoa. O irmão cheio de fogo, ó. Ele sai fogo pela boca dele. Olha como ele é fogoso, ó, fogo. A Bíblia não é pelo fogo que você conhece o irmão, é pelo fruto. A Bíblia diz: pelo fruto você conhece a árvore. Então o poder sem o fruto gera homens soberbos, obreiro competindo com obreiro. Um pega o microfone, quer ser melhor que o outro, né? Queridos, dois irmãos na vigília lá, duas irmãs, uma começou a profetizar, a outra assim: cala a boca, minha serva, agora o senhor está falando. Então é uma competição, irmão. É um obreiro ali querendo ser mais consagrado que o outro, derrubar mais demoniado que o outro que orou. E um pega o microfone e já prega o contrário do que o outro pregou, já desprega. E é um competindo, congregação, para ver quem tem mais poder, mais unção. É carne. Essa competição mostra meninice, mostra que não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o seguinte: se você está indo bem, eu quero que você vá melhor. Se você está prosperando, eu quero que você prospere mais. E tudo que eu desejo para você, volta para mim, irmão. Entende? Agora, isso é um milagre, porque nós não nascemos assim, não. A gente nasce egoísta, orgulhoso, avarento, mesquinho. É assim que nós nascemos. Agora, nós precisamos compreender que a graça, ela revela, irmão. Você quer ver o seguinte, irmão? Você quer o espelho da alma. Você quer ver como está a tua cara? Olha para o espelho. Você vai ver como é que está o teu cabelo. É ou não é? Só que olhar no espelho o cabelo, pronto, já olhei. Agora sai. Não, agora você vai tomar uma atitude. Porque não é que você viu, já mudou. Tem gente que pensa assim, a Bíblia diz assim: irmão, já olhei no espelho, tá, tem um fio levantado, pronto, já olhei. Não, você olhou, agora você vai ter que pegar um pente, um gel, alguma coisa. Atitude você vai tomar em frente a esse espelho. Então a Bíblia é o espelho, ela vai revelar. Ah, pronto, já revelou, pronto, aleluia. Não, agora você vai para a oração, você vai para o jejum, você vai para o pó, você vai para as lágrimas, para que aquele que você viu no espelho saia da sua vida. É ou não é, irmão? Mas, irmão, Deus já falou, é verdade, Jesus. Aí tem gente que é tão cego que Deus está falando aquilo que ele precisa. Aleluia, fala mesmo, Senhor, e olha por um do lado como se fosse para o outro, hein? Então a pessoa pega a pomada da graça e aplica na ferida do outro. E está com a feridona aqui, está quase tomando o corpo inteiro. Que Deus nos ajude, irmão. Porque a nossa soberba, ela esconde. Quem está emperebado é o outro. Quem precisa se converter é o outro. Ai, pastor, você vai mandar o áudio? Vou. É que eu tenho que mandar para uma pessoa que precisa muito ouvir essa palavra. Nós precisamos ouvir essa palavra. Eu preciso ouvir essa palavra. Mas tem gente, irmão, que tem uma capa de chuva, que a graça bate, escorre na capa de chuva e cai no chão. Nenhuma palavra para ele. É para todo mundo, menos para ele. Graças a Deus, essa eu estou certo. É que nem aquele jovem rico. Graças a Deus, Jesus, eu fiz tudo já que a lei manda.
A pessoa é tão boa, irmão, que só falta asa, auréola e voar para o céu direto, assim, que é perfeita. Mas Jesus não veio para os perfeitos, ele veio para aqueles que reconhecem a doença para serem sarados. Não temos mais tempo, que essa palavra dá para a gente ficar até meia-noite, mas que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Vamos nos humilhar diante de Deus, ele vai sarar nossa alma agora. Vamos misturar essa palavra com oração. Se coloque.